e a dor que pode atenuar com o tempo, mas que jamais vai passar, né? Tem agora um novo momento, e um novo triste momento, né? Por sinal, a matéria do Juliano retrata à perfeição toda essa dor, né? Agora é a expectativa pela chegada dos corpos. E eu vou direto novamente a Chapecó, onde o nosso Juliano tem informações sobre a chegada dos corpos, a expectativa, toda a cerimônia que vai acontecer, porque tudo foi acertado hoje entre as autoridades em Santa Catarina. Por favor, Juliano. Marcelo, não é exagero dizer, depois de toda essa comoção que a gente viu, que é como se fosse o velório, o sepultamento de uma única família. Sabe quando acontece aquele acidente, teu parente está distante, você fica esperando o corpo chegar para prestar uma última homenagem? É isso que a população de Chapecó, que os 200 mil habitantes da cidade estão sentindo agora. É uma cidade pequena, Marcelo, que fica a mais ou menos 500 quilômetros da capital, Florianópolis, e está todo mundo envolvido nessa história. Todo mundo conhecia os jogadores, todo mundo conhecia os integrantes da comissão técnica e está todo mundo querendo prestar essas últimas homenagens. Esse som que você está ouvindo de fundo já é o começo da preparação de todo o equipamento de som, de iluminação que vai ser usado daqui a pouco, às 9h45 da noite, na homenagem que acontece aqui no gramado da Arena Condá. Os corpos devem seguir para cá, Marcelo, na sexta-feira. Tudo indica que saiam lá de Medellín na sexta-feira, um pouco antes do almoço, cheguem aqui até Chapecó em 2 aviões Hércules da FAB, da Força Aérea Brasileira, no comecinho da noite. O velório só deve começar no sábado pela manhã, com caixões lacrados. Há um pedido da direção da Chapecoense e, pelo que a gente tem de informação, praticamente todas as famílias de jogadores aceitaram. Faz-se aqui esse velório coletivo no sábado e só depois os corpos que não vão ser sepultados na cidade seguem aí para os seus destinos, para a cidade natal, para os pontos onde os familiares querem enterrar os seus entes queridos, porque eles são familiares, eles são gente próxima de toda a população daqui. E uma informação que acaba de chegar, Marcelo, eu te disse que todo o cerimonial foi assumido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas pode a qualquer momento ter a participação do cerimonial da Presidência da República. Por quê? Porque o presidente Michel Temer deve participar dessa solenidade, desse velório coletivo e provavelmente até mesmo do sepultamento dessas vítimas no domingo. A confirmação ainda não veio, mas já foi feito um contato com a direção do Chapecoense e com o governo do Estado, Marcelo. Perfeito. Obrigado, Juliano. Já já eu vou voltar com o Juliano, porque nós temos 6 sobreviventes e para chegar aí onde estavam os sobreviventes, o mais impressionante é que quem indicou o local, segundo a imprensa colombiana, quem indicou o local onde estavam os sobreviventes foi uma criança, um menino de 10 anos de idade que vive aí. Depois da explosão, aquele susto, né, com o choque, o barulho do choque. E aí o menino é que disse onde os corpos estariam. Foi nessa hora que um homem, né, que tinha sido acionado pelo irmão, que é médico, um morador daí, o irmão dele ligou e esse morador, que se chama Sérgio Marulanda, chamou os amigos com caminhonete 4x4, porque os homens do bombeiro tinham chegado, mas os equipamentos, os veículos não conseguiam chegar. E eles que moram aí têm essas caminhonetes com tração, né, com tração nas 4 rodas, e subiram. E segundo a informação, o primeiro que eles encontraram foi o lateral direito, Alan Ruschel. O lateral direito, Alan Ruschel, que você vê aí de 27 anos, ele teria ainda falado, né, em espanhol com o pessoal do resgate, dizendo, né, perguntando sobre os amigos dele,
E logo depois, segundo a imprensa colombiana e o depoimento desse homem, ele fala em espanhol e ele então é levado para o hospital. São várias cidadezinhas aí ao lado. O Alan Ruschel está no hospital na cidade de Rio Negro. A informação inicial é que ele teria tido, sofrido várias fraturas e logo pela manhã tinha a informação de que ele poderia ficar paraplégico. Essa informação foi desmentida agora à noite, agora à tarde, pela direção do hospital. Outro que também está no hospital de Rio Negro é o goleiro Foman. O goleiro Foman, goleiro reserva. Ele teve uma das pernas amputadas e, segundo as informações que vêm também de Rio Negro, que fica um município no estado de Medellín, Foman, corre o risco de ter amputado a segunda perna, Mas essa é uma informação ainda que não se confirma. Os médicos tentam recuperar esta perna, mas a outra não teve solução, porque quando ele estava mais para trás no avião e foi jogado, a partir daí ele teve questões graves nas duas pernas. Em outro hospital, em outra cidade ali da região, no hospital de La Serra, está o zagueiro Neto. E, curiosamente, o zagueiro Neto foi socorrido inicialmente por um capitão do Corpo de Bombeiros do Peru. O capitão estava de férias na região e o capitão Teobaldo Garay foi quem resgatou o zagueiro Neto. E o que disse o capitão para a imprensa colombiana? Que o Neto tinha graves ferimentos na cabeça e no pescoço e com problemas crânioencefálicos severos, com pouca consciência. E aí o Neto foi levado e tem várias fraturas, mas está estável. Um tripulante, o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, ele também teve ferimentos, mas já teve alta, segundo a informação que nos chega agora. Tem também, aí você vai vendo, são os resgates, tem a aeromoça. A aeromoça pode botar, que é a Jimena Soares, que também teve ferimentos, mas segundo a imprensa que lá está, ela já teve alta. E o sexto sobrevivente é o narrador esportivo Rafael Renzel, que teve fraturas, está na UTI, mas também está estável. Agora, o impressionante nisso tudo, é que foi exatamente quando todos corriam, num desastre, uma tragédia que ficará para sempre na história, uma criança de 10 anos é que ajuda a salvar os poucos que naquele momento sobreviviam, entre eles o goleiro Danilo, que acabou depois morrendo no hospital. E tem a informação do IML colombiano, o diretor do IML colombiano, Carlos Valdez, acaba de informar que provavelmente até amanhã ou hoje ainda, todos os corpos já estarão identificados. São 12 equipes trabalhando nesse reconhecimento e foram equipes de apoio também do Brasil. Um ano que acabou marcado, por essa
tragédia, no momento que era todos nós imaginávamos, né, nesse momento, hoje, estarmos diante da televisão assistindo ao jogo da Chapecoense, a pequena Chapecoense, que em 4 anos, né, sai da Série D para disputar a Série A e para depois, agora, disputar uma final sul-americana com todas as possibilidades de se tornar a campeã, tendo que o último jogo ia ser, né, na Arena Condá. Põe no Cidade. Um ano que vai ficar marcado pela tristeza e também pelas alegrias dentro de campo. A Chapecoense é a atual campeã do Campeonato Catarinense. Está na primeira divisão do futebol brasileiro desde 2014 e acumula diversas vitórias contra clubes grandes. Mas neste momento o time foi ainda mais longe. Fez história fora do Brasil. Conquistou pela primeira vez uma classificação à final de um torneio internacional, a Sul-Americana. Os atletas comemoravam cada vitória como se fosse a conquista de um título. Mas o desastre aéreo interrompeu o caminho da Chapecoense rumo à primeira partida da final na Colômbia. Além do técnico Caio Júnior, 19 jogadores morreram. Ananias Monteiro, meia de 27 anos, foi o autor do único gol da Chapecoense na semifinal da Sul-Americana contra o San Lorenzo, na Argentina. O jogador teve passagens pela Portuguesa, Cruzeiro e Palmeiras. Arthur Maia, meia atacante de 24 anos. Ele era jogador do Vitória e estava emprestado. Ailton César da Silva, conhecido como Canela, era atacante, 22 anos. Bruno Rangel, atacante de 34 anos, maior artilheiro da história da Chapecoense, com 77 gols. Kleber Santana, meia e capitão do time. Passou por clubes grandes como Santos, São Paulo e Flamengo. Marcos Danilo Padilha, 31 anos, era chamado apenas de Danilo. Goleiro titular, foi o herói da classificação à final da Sul-Americana, com essa defesa incrível no último lance do jogo contra o San Lorenzo em Chapecó. Denner Assunção Braz, lateral de 25 anos, autor de um dos gols da Chapecoense contra o São Paulo. Essa foi a última partida que o time marcou gols. Felipe Machado, zagueiro de 32 anos, aparece gravando este vídeo no avião antes do acidente. Vai começar a viagem para a Colômbia aí, ó. José Paiva, conhecido como Gil, volante, 29 anos, autor de um dos gols que classificou a Chapecoense para as semifinais da Sul-Americana. Guilherme Jimenez de Souza, conhecido como Jimenez, lateral, 21 anos. Everton Kempes, do Santos Gonçalves. O Kempes, atacante de 31 anos, foi artilheiro da Portuguesa e no América Mineiro. Josimar Tavares, volante de 30 anos. Aparece neste vídeo sendo chamado de Josimito dentro do avião. Josimito, é nóis. Lucas Gomes da Silva, atacante de 26 anos, que passou pelo Fluminense. Matheus Caramelo, de 22 anos, lateral. Era do São Paulo e estava emprestado. Marcelo da Silva, zagueiro de 25 anos, jogou no Flamengo em 2014. Matheus Bittencourt da Silva, conhecido como Matheus Biteco, volante de 21 anos. Sérgio Manuel Barbosa Santos, volante de 27 anos, teve passagens pelo Curitiba e Paysandu. Thiaguinho, 22 anos, atacante que fez o último gol da Chapecoense na partida contra o São Paulo em Chapecó. William Tiego de Jesus, chamado apenas de Tiego, zagueiro de 30 anos, autor de um dos gols que classificou a equipe para as semifinais da Sul-Americana.
e 3 jogadores que sobreviveram. Alan Ruschel, lateral de 27 anos, teve lesão grave. Existe a possibilidade do jogador ficar paraplégico. Jackson Follman, goleiro reserva de 24 anos, ele teve a perna amputada. E Hélio Hermito Neto, chamado apenas de Neto, é zagueiro, 31 anos. O estado do jogador é grave devido a um traumatismo craniano. Balanço oficial: 71 mortos, 6 feridos. Um ano que vai ficar marcado pela tristeza e também pelas alegrias dentro de campo. A cidade que nunca escondeu seu amor pelo time, não esconde também agora a tristeza, o luto, depois dessa tragédia. Basta caminhar por Chapecó para a gente encontrar em fachadas de loja como aquela. Laços pretos, pedaços de pano colocados. Para quem trabalha, fica esse sentimento também. Não é um dia como outro qualquer, né? Até ontem eu não conseguia chorar, né? Só que não tem coração mesmo para não chorar, né? Chapecó hoje, ontem na verdade já para nós, Chapecoense era tudo para nós. Eles não mereciam isso. Além do técnico Caio Júnior, 19 jogadores morreram. A garra que eles tinham jogando, certeza que eles não jogavam pelo salário dele, eles jogavam por Chapecó. Tinha o espírito de contar que salvou essa aí! Eles foram guerreiros até o final. Eles infelizmente foram atrás de mais uma estrela, mas viraram estrelinhas. Chape, a forma carinhosa como os torcedores chamam a Associação Chapecoense de Futebol. Os nossos filhos eram torcedores, as nossas famílias, né? A Chapecoense era um time muito familiar, que unia as famílias no domingo. Todo mundo ia para o estádio torcer. Mas aqui, o uniforme da Chapecoense sempre vendeu muito. E hoje, para eles, a dor é muito maior. A loja sequer ia abrir as portas, porque um dos diretores do clube, que morreu nessa tragédia, é irmão de um dos proprietários. Então, imagina como é trabalhar com material ligado ao time um dia tão triste. Tá com o escudo do Chapecoense no peito. É importante, é importante. A renovação é poder prestar a homenagem e realmente assim fazer com que tudo o que foi conquistado até hoje possa perpetuar. E a gente percebe, gente, que esse amor vai persistir. Desse outro lado na vitrine, ó, uma bandeira do time com a assinatura de alguns craques. E aí muita gente deve estar se perguntando: como curar uma dor tão grande? Como vencer o que fica no coração depois de uma tragédia assim? Parece que o povo de Chapecó já encontrou um remédio: amor. Orgulhoso verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor nas alegrias e nas horas mais difíceis.